Agora que a gente já viu algumas regras de inferência, vamos ver como a gente pode utilizar essas regras para que a gente possa extrair conclusões a partir de uma base de conhecimento, mas que a gente não precise percorrer exaustivamente todos os mundos possíveis. Primeiro, é importante destacar que esse processo pode ser encarado como um problema de busca, e como a gente viu, os problemas de busca, eles têm estados iniciais, ações, modelos de transição, testes objetivos e funções de custo. E nesse caso, o nosso estado inicial seria a base de conhecimento inicial, as nossas ações seriam as regras de inferência que a gente poderia aplicar naquele determinado estado, o modelo de transição seria a base de conhecimento depois de aplicado uma regra de inferência, o teste objetivo seria aquele teste que verificaria se a gente chegou àquela proposição que a gente está tentando provar, e a função de custo ela contabilizaria o número de etapas necessárias para sair do estado inicial e chegar até o nosso estado objetivo. No entanto, hoje a gente vai utilizar outro método para resolver esse tipo de problema. E o método que a gente vai utilizar é um método chamado resolução. E para isso, ele vai utilizar regras de inferência. Assim, outra regra que ele vai utilizar é essa aqui. Eu tenho essa sentença lógica aqui. Ron está no salão principal ou Hermione está na biblioteca. Eu sei que isso é verdadeiro. E eu tenho esse outro pedaço de informação, de que Ron não está no salão principal. Então, se vocês observarem, eu tenho duas proposições aqui que elas são contraditórias, onde uma está negando a outra. Mas como essas duas proposições não podem ser verdadeiras, porque uma proposição não pode ser verdadeira e a sua negação também ser verdadeira ao mesmo tempo. Logicamente, Ron não pode estar no salão principal e não estar no salão principal ao mesmo tempo. Dessa forma, essas duas proposições se anulam e a gente consegue concluir que Hermione está na biblioteca. Trazendo isso para o formalismo lógico-matemático, se eu tenho a sentença P ou Q e eu tenho a informação não P, eu concluo que então Q. Essa é uma regra de inferência por resolução. Pode até não parecer a princípio, mas é bastante poderosa, como a gente vai ver. E a partir dela, a gente consegue, inclusive, generalizar e chegar ao seguinte cenário. Se eu tenho uma sentença de P, ou Q1, ou Q2, ou Qn, e eu sei que não P, a minha conclusão vai ser a mesma. Q1, Q2 ou Qn. E a gente consegue expandir isso ainda mais. Voltando àquele nosso exemplo. Ron está no salão principal ou Hermione está na biblioteca. E eu também sei que Ron não está no salão principal ou Harry está dormindo. De novo, a gente tem aqui dois literais que são contraditórios, porque Ron não pode estar e não estar no salão principal ao mesmo tempo, e dessa forma não tem como esses dois literais serem verdadeiros ao mesmo tempo. Assim, se Ron estiver no salão principal, e isso aqui for falso, para essa sentença, para essa disjunção ser verdadeira, é preciso que Harry esteja dormindo. Mas se Ron não estiver no salão principal e essa proposição aqui ela for falsa, para essa disjunção ser verdadeira, é preciso que Hermione esteja na biblioteca. Tendo esses dois pedaços de informação aqui, a gente pode chegar à conclusão de que Hermione está na biblioteca ou Harry está dormindo. E mais uma vez, trazendo para o formalismo lógico-matemático, P ou Q, e eu sei que não P ou R, eu concluo que Q ou R. E de novo, a gente pode generalizar isso. E se eu tiver a sentença P ou Q1 ou Q2 ou Qn, e eu tiver a sentença não P ou R1, R2 ou Rm, eu posso concluir que Q1 ou Q2 ou Qn ou R1 ou R2 ou Rm. Dessa forma, com essas regras de inferência por resolução, eu vou ter uma cláusula que vai ter um formato de disjunção, vou ter outra cláusula que também tem um formato de disjunção, mas vai ter
um literal que vai entrar em contradição com o literal da cláusula anterior, e essas duas cláusulas vão se resolver em uma terceira cláusula. Então, cláusula, como eu acabei de dizer, é uma disjunção de literais. Ou a gente pode dizer proposições. Então, sempre vai vir nesse formato aqui, P ou Q ou R. E por que isso é importante? Porque para utilizar esse método de resolução, a gente vai precisar transformar as nossas fórmulas lógicas na chamada forma normal conjuntiva. Sentença lógica, que é uma conjunção de cláusulas, ou seja, é uma conjunção de disjunções. E ela vai ter esse formato aqui, A ou B ou C, I, D ou não é, I, F ou G. E como é que a gente faz a conversão de uma fórmula lógica para essa forma normal conjuntiva? A gente vai aplicando algumas regras de inferência até chegar na CNF. E a primeira coisa que a gente faz é eliminar os bicondicionais. E a gente já viu como é que faz isso quando a gente estudou as regras de inferência. Dessa forma, se eu tenho alfa bicondicional beta, eu posso transformar essa expressão numa conjunção de implicações. Então, alfa bicondicional beta é igual a alfa implica beta e beta implica alfa. Depois que eu eliminei os bicondicionais, o que é que eu faço em seguida? Elimino as implicações. E a gente também já viu uma regra de inferência para fazer isso, que é transformar alfa implica beta em não alfa ou beta. Depois a gente precisa mover a negação que está fora das nossas expressões para dentro, utilizando a lei de De Morgan. Por exemplo, se eu tenho uma expressão aqui, não alfa e beta, eu posso transformar isso aqui em não alfa ou não beta. E por último, eu vou utilizar aquela propriedade distributiva para fazer com que os ous fiquem dentro dos parênteses e os is fiquem fora, chegando assim à forma normal conjuntiva, que, como a gente viu, é a conjunção de disjunções. Vamos ver um exemplo desse processo de conversão de uma fórmula lógica para forma normal conjuntiva. A gente tem essa fórmula aqui, P ou Q implica R. O primeiro passo, como a gente viu, seria eliminar os bicondicionais. Mas nesse caso, como a gente não tem nenhum bicondicional, a gente pula para o próximo passo, que é eliminar as implicações. E como a gente viu, uma implicação, alfa implica beta, é o equivalente a dizer não alfa ou beta. Nesse nosso caso, o alfa, o antecedente, ele é P ou Q. Então a gente vai dizer não P ou Q ou R, que é o nosso beta, o nosso consequente. Agora que a gente eliminou a implicação, a gente aplica a lei de De Morgan para mover a negação aqui dessa expressão para dentro. Assim, a expressão não P ou Q é equivalente à expressão não P e não Q. E o R aqui permanece igual. Então a gente tem agora a fórmula lógica não P e não Q ou R. E por último, como a gente viu, a gente vai aplicar a propriedade distributiva para que os ous eles fiquem dentro dos parênteses e os is fiquem fora dos parênteses, chegando então a CNF. Assim, aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter não P ou R e não Q ou R, nessa segunda expressão. Então aqui a gente chegou à forma normal conjuntiva. E agora que a gente chegou na forma normal conjuntiva, a gente pode finalmente aplicar aquele método de resolução. E esse processo recebe o nome de inferência por resolução. Voltando para aquele exemplo que a gente já viu, se eu tenho uma cláusula P ou Q e eu tenho uma cláusula não P ou R, a gente resolve essas duas cláusulas chegando a uma terceira cláusula Q ou R. Outra coisa que é importante mencionar, se eu tenho essa cláusula aqui P ou Q ou S, e eu tenho essa segunda cláusula não P
ou R ou S, essas duas cláusulas se resolvem nessa terceira cláusula, Q ou S ou R ou S. E vocês podem ver que o S aqui repete duas vezes, porque eu tinha ele na primeira cláusula e tinha ele na segunda cláusula. No entanto, isso é completamente desnecessário. Essa repetição ela não vai mudar o sentido da nossa sentença lógica. Por isso, a gente elimina a repetição, deixando apenas Q ou R ou S. Por último, se eu tenho essa cláusula P e eu tenho a cláusula não P, resolvendo essas duas cláusulas, eu chego nessa terceira cláusula, que é uma cláusula vazia. P e não P não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, essa contradição aqui resulta em uma cláusula vazia. E a cláusula vazia vai ser sempre falsa. E essa ideia aqui é a base de todo o processo de inferência por resolução. No meu processo de inferência por resolução, o meu objetivo é determinar se a minha base de conhecimento implica logicamente a minha consulta. E como é que eu vou verificar isso? Eu vou tentar provar isso por contradição. Então, vou verificar se a minha base de conhecimento, em conjunção com a minha consulta, é uma contradição. Em outras palavras, eu vou assumir a negação da minha consulta, vou aplicar as regras de resolução e se no final me restar aquela cláusula vazia, eu vou concluir que isso aqui é uma contradição. E se isso for uma contradição, eu posso concluir que a minha base de conhecimento implica, logicamente, a minha consulta. Caso contrário, não há o entailment. E como é que a gente pode fazer isso? Para determinar se a nossa base de conhecimento implica, logicamente, a nossa consulta, nós precisamos converter a nossa base de conhecimento e a negação da nossa consulta para a forma normal conjuntiva e continuar verificando se a gente pode usar a resolução para produzir uma nova cláusula. Se em algum momento for gerada uma cláusula vazia, haverá uma contradição e a gente pode concluir que a nossa base de conhecimento implica, logicamente, a nossa consulta. Caso contrário, não haverá implicação lógica. Esse aqui é o nosso algoritmo para o processo de inferência por resolução. Vamos ver agora um exemplo prático desse algoritmo em ação. A gente tem aqui a seguinte fórmula lógica: A ou B, I, não B ou C, I, não C. Essa aqui é a nossa base de conhecimento e a gente quer saber se essa base de conhecimento implica logicamente A, que é a nossa consulta. Como aqui a nossa base de conhecimento ela já está na forma normal conjuntiva, a gente não vai precisar transformá-la. Então a gente vai pegar a nossa base de conhecimento e a negação da nossa consulta, para verificar se isso aqui resulta em uma contradição. Então aqui a gente tem 4 cláusulas: A ou B, não B ou C, não C e não A. Dessa forma, a gente vai trabalhar com essas 4 cláusulas, aplicando aquelas regras de resolução repetidamente e verificando se a gente chega a uma cláusula vazia. Assim, a gente pode começar pegando essas 2 cláusulas aqui, não B ou C e não C, e a gente pode ver aqui que a gente tem literais complementares, ou seja, são aquelas proposições contraditórias. C e não C não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Resolvendo essas 2 cláusulas aqui, a gente chega nessa terceira cláusula, não B. Continuando com o processo, o que é que a gente pode fazer agora? A gente pode pegar essa nova cláusula que a gente derivou e confrontá-la com essa primeira cláusula aqui, A ou B. E de novo a gente já identifica esses literais complementares. Aqui há essa contradição. B e não B não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, resolvendo essas 2 cláusulas aqui, a gente chega a essa cláusula resultante, A. E continuando o nosso processo de inferência por resolução, a gente pode confrontar essas 2 cláusulas, a cláusula não A e a cláusula A. E como a gente viu, o resultado dessas 2 cláusulas vai ser uma cláusula vazia. E a cláusula vazia
é sempre falsa e é ela que vai indicar que aqui houve uma contradição. Dessa forma, com base no nosso algoritmo, a gente consegue concluir que a nossa base de conhecimento, nesse caso, implica, logicamente, a nossa consulta. Em outras palavras, nessa situação, sempre que a minha base de conhecimento é verdadeira, eu tenho certeza que o meu A também é verdadeiro. E é assim que funciona o processo de inferência por resolução. Em vez de percorrer todos os mundos possíveis, a gente transforma a nossa fórmula lógica na forma normal conjuntiva e aplica essas regras de resolução até que a gente consiga ou não provar por contradição que a nossa base de conhecimento implica, logicamente, a nossa consulta. Por hoje é só, espero você na próxima aula.